pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Gustavo Montanha e eu desenvolvo os conteúdos de história aqui no canal Não Perca a Cabeça. E o que me levou a fazer o vídeo de hoje foi a greve dos caminhoneiros. E essa manifestação aqui hoje é em nome de todos os brasileiros que procuram um pouco de dignidade ao pegar uma estrada. Uma das perguntas que mais chegaram até mim pelas redes sociais foi: Montanha, não tem outro jeito de chegar a gasola aqui na cidade? Não tem outro jeito de chegar os produtos no mercado? No Brasil, infelizmente, vocês não encontram esse lápis de linha d'água aqui no Brasil. tá tudo muito na mão dos caminhoneiros e o transporte nas rodovias. Para tua moto na BR. Mas antigamente, lá no século XIX, era pelas ferrovias. Eu quero fazer esse vídeo para poder mostrar para vocês a importância das ferrovias. E eu quero também que vocês entendam como que foi o processo histórico que levou ao declínio desse transporte maravilhoso que poderia solucionar grande parte dos problemas de logística de transporte do nosso país. Então, fica aí, eu tenho certeza que até o final desse vídeo você vai estar sacando tudo sobre esse tema. Então, mano, passa pra ele. No século XIX, a economia do Brasil era respaldada no coffee, no café, essa maravilhosa bebida, abençoados deuses que desceu direto do Olimpo e veio para minha boca, cafeína. Quero café! Quero café! Quero café! Era o café. E o café, cara, ele regia a economia brasileira no século XIX. E o escoamento desse café era feito praticamente todo por ferrovias. Tanto que grande parte das cidades que nasceram aqui no estado de São Paulo foi devido às ferrovias, foi devido ao café. Só que o que acontece? Durante o século XIX, o café era o bichão econômico. A gente precisava das ferrovias para transportar o café. Mas é aí que tá. Chegou no ano de 1929, os Estados Unidos, que comprava mais de 70% do nosso café, quebrou, que foi a crise de 29, a queda da Bolsa de Valores de Nova York. E os Estados Unidos parou de comprar o nosso café. Lógico, mano, os malucos estavam com a economia quebrada, eles não iam comprar café. Então eles cortaram o gasto que eles tinham com o café brasileiro para investir em outros setores para poder dar uma ajeitada na economia dele. No Brasil, ferrou. A gente tinha aqui uma política que era respaldada na economia do café, que era aquela política café com leite, tá ligado? Um ano era um presidente lá de Minas, outro ano era presidente de São Paulo, aquela safadeza política brasileira que vem desde sempre. Então, só que o que acontece? Como não tinha o café, que era a grande base econômica, essa política do café com leite quebrou. E surge uma figura aí, que não vai dar tempo de eu contar como que foi a subida dele no poder nesse vídeo. Mas pode ter certeza que eu quero fazer um vídeo caprichado sobre essa figura histórica, que é Getúlio Vargas. Em 1930, Getúlio Vargas sobe ao poder, através de todo um processo muito louco de golpe. Uma dádiva dos ninjas. De morte. Ai! E em 1930, quando Vargas sobe ao poder, ele chega com uma proposta econômica muito diferente. Ele não vai respaldar mais a economia brasileira em um único produto. Ele vai começar a incentivar a diversidade de produção. É diversificar, é produzir bastante coisa. E ele também vai trazer a indústria de base, que era para dar incentivo à industrialização brasileira. Então olha só, agora a gente tem uma diversidade de produção, agora a gente tem um início, meio tardio até, mas de industrialização. E nesse primeiro momento, ali na década de 30, na década de 40, grande parte do escoamento dessa diversidade de produção, dessa industrialização, né, ela é feita através da ferrovia. Mas a partir de 1950, o bagulho começa a mudar. Por causa de dois pontos. Primeiro, porque surge a Petrobras. E Petrobras não fabrica ferro. Petrobras não fabrica trem. Petrobras, ela é uma empresa que extrai petróleo. Ah, vá! Diesel, gasolina. Meus queridos? Então, vamos começar a incentivar também a parte rodoviária, que é para vender o produto que vai fazer nosso país bombar. E outra coisa, começa a vir muita empresa automobilística pro Brasil. Então olha aí, cara. A rodovia começou a se transformar em algo muito atraente para a economia brasileira. Porque por ali você venderia combustível, você venderia os automóveis, você venderia tudo. Então o pessoal começa a fazer uma mudança. O pessoal começa a ir mais a fazer o transporte pelas rodovias do que pelas ferrovias. E essa mudança da visão de transporte do Brasil, que sai agora da ferrovia e tá
tá indo pra rodovia começa a sucatear as ferrovias. Só pra você ter noção, na década de 50, quando houve a grande mudança, a gente tinha 37 mil quilômetros de ferrovia. Já caiu pra 29 mil. Foram 8 mil quilômetros de ferrovia que sumiram, que viraram sucata em menos de 10 anos. Em 57, a FEPASA, que era a grande empresa aí das ferrovias do estado de São Paulo, passa a responsabilidade pro governo federal, pra União. Fala, mano, toma conta aí, que eu não dou conta, eu não tô tendo lucro pra cobrir as dívidas. Toma conta aí. Na década de 70, com o governo militar, que houve uma centralização maior ainda nas rodovias, aí que as ferrovias foram embora. Na década de 80, as dívidas eram gigantescas. A gente inicia a década de 90, o governo federal querendo privatizar. E começa a privatizar, as empresas que pegaram essas ferrovias para tomar conta não conseguiram dar a manutenção necessária para colocar essas ferrovias para funcionar. A Confederação Brasileira do Transporte fez uma pesquisa aonde era necessário para poder colocar o negócio para funcionar mesmo, as ferrovias se tornarem igual aquelas ferrovias do século XIX, teria que gastar 151 bilhões de reais. E as empresas que pegaram aí as ferrovias para tomar conta não investiram nem 80 milhões. Então tá longe do negócio voltar a funcionar. E hoje ainda, mais do que nunca, infelizmente, por falta de organização política e de logística de transporte e por causa da dependência econômica hoje já engendrada dentro das rodovias, é difícil as ferrovias voltarem. E sobre o que aconteceu aí na greve dos caminhoneiros, eu não sou de dar opiniões pessoais nos meus vídeos aqui no YouTube. Mas, meu, foi muito legal. Foi muito interessante o que esses caras fizeram. Ah, beleza, mas eles só conseguiram coisas pra eles. Mas eles deram a oportunidade pro povo brasileiro fazer muita coisa. Deram oportunidade pro povo brasileiro pressionar. E não houve essa pressão popular. Vamos ser sinceros. A gente desesperou, foi lá, pegou as coisinhas nossas que era necessário, combustível, alimento, estocou e começou a ficar falando coisa em Facebook. Eu tô indignada com o Brasil. Eu tô muito indignada. Eu tô indignada com o Brasil. Não houve uma pressão popular para poder aproveitar a paralisação de tudo, para poder conseguir outras coisas em relação à educação, saúde, segurança e todos os problemas que o Brasil vive. Não houve uma pressão de fato. Houve uma coisa online, não houve uma coisa presencial. E pior, agora você começa a ver algumas pessoas se aproveitando dessa crise que estamos vivendo para poder aumentar o preço das coisas, na maldade. Nada. Eu sei que tem a questão do livre mercado, da regra da procura, né, meu? E quando você tem muita procura, os preços aumentam e tudo mais. Eu sei, mas tem muita safadeza brasileira engendrada nesses aumentos de preço. Então, cara, logicamente que eu sou a favor do que os caminhoneiros fizeram, por ele ter dado a oportunidade do povo brasileiro fazer algo. E eu fico muito puto com o povo brasileiro por não ter aproveitado essa oportunidade. E no pós-crise, pós-greve, a gente também não tá fazendo nada. Pelo contrário, os malucos estão usando da maldade para aumentar o preço. Então a gente tem que começar a pensar em algumas coisas. Não é só julgar caminhoneiro, ou ser contra ou a favor e tudo mais, mas começar a olhar um pouquinho pro nosso rabito e ver o que nós fizemos. Só encheu o tanque do carro, comprou uma comida que pá, comprou uns 2, 3 gás, estocou e ficou digitando em rede social, sou a favor do caminhoneiro. Empolgante. Legal. E agora? Um monte de gente mudando de opinião, porque não mudou nada pra eles. Falou assim, ué, mas os caminhoneiros parou aí, eu passei uma necessidade e agora não melhorou em nada? Não melhorou porque você não foi atrás, entendeu? Atrás do teclado é muito fácil falar e fazer muita coisa, né, mano? Agora ir lá, né, ser presencial que é complicado. Mas enfim, não perca a cabeça, tomara que esse vídeo tenha ajudado você aí a abrir a sua mente para uma série de situações. Tamo junto!